Amigos do Brasil, está no ar mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pela grande rede de rádios do país, a rede Jovem Pan. Estamos todos juntos, você nos acompanha pela internet, você sabe, com áudio e com vídeo. Abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br, você encontra a indicação Esporte em Discussão ao vivo. E clicando, você terá a nossa imagem, você terá a imagem do estúdio no alto da Avenida Paulista, aqui em São Paulo, com parte da equipe de esportes da Jovem Pan. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, @portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. E você continua ligando para cá, mandando a sua mensagem, 28709707, 28709707 é o telefone que está conectado aqui para receber a sua participação, a sua mensagem, 28709707. Esse é o telefone para a gente receber a sua participação. Estamos todos aqui, a van está desembarcando, já desembarcaram alguns companheiros. O nosso Nilson César. Estava rebaixada a van com o Nilson dentro. Não é verdade, já emagreceu muito. O nosso Daniel Lian, o José Manuel de Barros, Flávio Prado, com uma camisa mais discreta. Hoje, ontem foi uma checaiada. O personal stylist dele fez ele mudar. Que coisa ridícula. Estou igual o Daniel Lian. O personal stylist, o Tonhão. Márcio, Não, é verdade. Márcio Espímpolo, estão todos aqui para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Olha a cor do... Vamos começar o programa? Tem essa informação. Essa informação eu acho importante. Olha, a Gaviões da Fiel foi suspensa por 60 dias, porque a gente falou ontem, anteontem. Aí aquele negócio dos sinalizadores, não aconteceu nada e tal. Foi suspensa por 60 dias e é aquele negócio. Não pode entrar durante esse período com bandeiras, com camisas, com alguma coisa que identifique a torcida. Para muita gente é a punição suficiente, para outras não. E aí já surgiram aqui nas redes sociais algumas pessoas concordando, outras discordando, entendendo que a federação foi muito frouxa. Mas eu só queria fazer primeiro uma observação. É o que a federação pode fazer. Ela não pode fazer mais do que isso. Ela não tem competência para... Vamos acabar com a torcida. Vamos impedir a entrada da torcida. Ela não pode, porque o cara vai lá na justiça, consegue uma decisão judicial que faz com que ele entre no estádio. Mas ela pode impedir a entrada de símbolos da torcida. E foi o que ela fez. Então, só antes da gente bater, aqueles que estão batendo, é bom que a gente saiba que quem pode acabar com a torcida, via Ministério Público, as autoridades, a Justiça, a Federação não tem essa competência. Ok? Quando ela merece cacete, cacete nela. Mas nesse caso específico, ela não pode passar daí. Então, as pessoas querem opiniões sobre isso. Começo com o Flávio Prado. Flávio, quero ouvi-lo sobre o tema, já que a partida foi interrompida por sinalizadores, já destacamos aqui. E aí veio uma punição. Diga, Flávio. É tudo muito promíscuo, né? Com relação à torcida uniformizada, eu passo batido, é tudo promíscuo. Eu acho que torcida uniformizada, Ministério Público, Federação, dirigentes, eu acho que é tudo um grupo só e eles dividem tudo. Então eu não Alguém quer falar sobre isso? Eu acho que você tem que mexer no bolso das associações. São entidades com presidente, com diretores, que comandam um grupo, e eu acho que essas entidades têm que se responsabilizar pelas atitudes das pessoas que participam, que fazem parte. E o único jeito, assim, para você é mexer no bolso, suspender, beleza, também, mas também precisa mexer no... Por exemplo, parece que a organizada do São Paulo tá alegando aí que vai pagar os prejuízos lá em Mogi. Vai pagar mesmo, eu não sei, vai pagar o dinheiro que recebe de alguém. A Independente está alegando que se parcelarem, ela vai pagar essa dívida de quase 70 mil reais. Eu não sei de onde veio o dinheiro, se o próprio São Paulo vai, quem quer, mas vai assumir. Então, por exemplo, a suspensão, mete uma multa bem pesada também, enquanto não pagar, não pode entrar no estádio, alguma coisa nesse sentido aí, né? Ou aquelas punições que a justiça determina e que tem multa enquanto não pagar e vai aumentando, tem que ser por aí. Eu acho que enquanto você não responsabilizar
organizar essas entidades, porque para fazer os trabalhos, eles conhecem as pessoas. Quem melhor tem condição de vigiar, de disciplinar, de transformar, porque precisa mudar, acabar não vai, a gente sabe. Então o que precisa? Precisa transformar essas torcidas organizadas do mal, que é o que parece, do mal para o bem. Mas aí eu bato nessa tecla. É utopia? Não, eu bato nessa tecla, que a federação não pode fazer mais do que fez, é isso. É pouco? Eu também acho que é pouco, eu concordo. Mas é que ela não pode fazer, quem tem que fazer é via Ministério Público, autoridades da segurança, é isso. A ela cabe isso, é impedir a entrada de símbolos. Foi o que ela fez, a parte dela fez e comunicou ao Ministério Público, à Secretaria da Segurança Pública. Esse é o detalhe, porque o cara não pode entrar com a camisa, é o que ela faz. Porque você não pode entrar torcida uniformizada, o cara vai na justiça, consegue uma liminar. O Nilson. Mas eu acho que poderia. Fazer mais o quê? Ao longo de todo o Campeonato Paulista, porque aí você tem um tempo maior. Para pensar numa punição mais severa. Que a Campeonato Paulista não são 60 dias? São só 60? Um pouquinho mais. 3 meses. Dá 90 dias. Um pouquinho mais. Então não pode. Desculpa. Começa agora, acaba em fevereiro e. Ao longo do campeonato, até terminar o campeonato. Aí você tem um período para outros órgãos se unirem e tentar algo maior. Porque não adianta por isso só a torcida do Corinthians, por causa não foi sinalizador aquilo lá, né? Eu ouvi que foi. Não, sinalizador é o que sai, né? Sinalizador. Sinalizador, né? É que tem um outro tipo de sinalizador, aquele que matou o menino, que aí é um que... É um outro tipo. Esse foi o mais brando, né? Mas você tem que punir também o que fez a torcida do São Paulo lá em Mogi. Então você pune a torcida do Corinthians por causa do sinalizador e ato muito mais grave, na minha opinião, o que fez a torcida do São Paulo, sai sem punição. Então, quer dizer, eu acho um absurdo. Então, pune pelo campeonato inteiro, torcida do São Paulo, torcida do Corinthians, e aí tem esse período de 3 meses para os caras pensarem no que fazer, outros órgãos se reunirem para pensar no que fazer para punir definitivamente. Você acabar. A federação não pode. Chama o Ministério Público para uma reunião e toma a decisão conjunta. Você tem um período maior, você tem os 3 meses, um período maior. O Campeonato Paulista ninguém entra com camisa de organizada. Aliás, poderia estender para todas as organizadas. Não ficar só no Corinthians. Estende pro Palmeiras, pro Santos, porque é tudo igual. É tudo farinha do mesmo saco. Então estende proibindo torcidas organizadas durante o Campeonato Paulista. Mas os caras têm rabo preso, então não vou fazer isso não. E o Márcio? Diga, Márcio Espípulo. Eu também não acredito muito nisso não, porque a gente já cansou de ver proibição, não pode isso, não pode aquilo, e... Depois de algum tempo, esses incidentes... Os portugueses chamam isso de fantuchada. Volta tudo a acontecer. A revista acontece. O Fausto Favara contou que não deixaram ele entrar com garrafa de água. Não pode entrar com o sanduichão, nada? Aqui. O amigo meu foi muito cedo e levou um livro. Não pode entrar com o livro também. Tem que deixar joga fora. Sabe qual é a alegação? Você sabe qual é a alegação? Vai botar fogo no livro? Não, botar fogo não. Vai tirar o livro. Vai jogar o livro na cabeça de alguém. É igual rádio. Vai no rádio. Teve uma determinada... Você acha que o cara vai jogar o rádio fora? Não, até quem jogue. Mas tô dizendo, gente... Mas o cara joga o tênis. Se for assim, você pode jogar o celular, você pode jogar o que for. Os caras jogam no dia anterior, Vanderlei. Esconde isso aí no buraco de arquibancada, no telhado, na cobertura. Isso aí foi colocado tudo antes. Não adianta proibir isso. É mal feito. Mas em quem tem que ser bem feita a revista, não fazem. Agora, você que vai trabalhar, eles param, revistam, reviram toda a sua mochila, como se você fosse o problema no evento. Você numa fila, uma pessoa cada um... com o jornal também. Você leva o jornal pra você ler. É fácil barrar a gente. Agora, os caras mal encarados da torcida, que estão em grupo, esses caras, eles têm medo e têm o rabo preso. Você sabe que eu mandei faz tempo. Você veja quantos anos eu vou voltar no tempo. Eu mandei um telex. Telex não existe mais. Então, mandei um telex pro FBI, perguntando como é que entra, porque o Luiz abordou isso, vocês abordaram, que a revista não foi muito boa, porque entrou um monte de sinalizadores. Então, mas eu mandei muitos anos pro FBI, falei, como é que eles fazem isso, cara? O FBI, que você sabe que descobre tudo. O FBI informou que eles plantam, essa é a palavra, eles plantam todos esses equipamentos um dia antes do jogo. Vai lá, coloca num cantinho bonitinho. Guarda volume. O Morumbi, por exemplo, num determinado momento, tinha uma sala destinada às torcidas organizadas. Mas e a revista policial que ocorre antes de abrir os portões? Eu vou explicar, eu respondo a você. Moisés do Carelli, eu respondo a você. A revista não vai no local. Não, vai, mas a porta é trancada.
cadeadão. Aqui a polícia não entra. E o cara passa direto. Porque, aqui a polícia não entra. Já tá dentro do estádio. Entendeu? Então tudo isso acontece. Quer dizer, é por isso que as coisas não funcionam. Estão juntos e os próprios clubes deixam tudo lá dentro. Então, são todos sócios. Então, agora eu não sei se continua o dinheiro isso. Os ingressos que são dados de graça para os torcedores, eles são vendidos e dividem entre todo mundo. É isso aí. E esses negócios são feitos para que os caras fiquem com medo, entrem mais sócios, vendam mais coisas e dividam mais o bolo. Legal. É isso. Nós vamos falar sobre São Paulo. E todo ano nós, como tonto, repetimos a mesma história. Foi bonito, são sócios, mas é um fato novo. Mas foi bonito, né, Vadé? É um fato novo na temporada. A torcida do São Paulo fazendo a nota nas redes sociais e ontem assumindo. Foi bonito, não foi? Uma atitude heróica. Os caras falem sobre isso, nós estamos falando sobre esse tema. Esse é um problema de Brasil e não adianta falar, também fazer discurso, aquela, sabe, segurança, insegurança. O problema é que, por exemplo, eu acho que aconteceu no jogo do Corinthians, mas o Corinthians estava representado em campo pelos jovens abaixo de 20 anos ou com 20 anos. Eu acho que o Corinthians teria que perder o mando de campo no Campeonato Paulista. Que só assim se toma providência e olha lá. Boa ideia. Porque o Corinthians, o Palmeiras, os dois jogaram fora de São Paulo em alguns momentos por causa de torcida organizada. E nunca cobraram a torcida organizada a renda que perdeu aqui. Em 2012, o Palmeiras caiu muito porque jogou em Araraquara. Exatamente. Problema Não, e arranjaram problema depois em Araraquara também. Os mesmos que são sócios dos clubes. São sócios indiretos. Então, hoje, eu acho... Você que é sócio do torcedor, fiel torcedor, avante, desculpa, mas você é um idiota. Você devia ser sócio da torcida organizada. Você pode fazer o que você quiser. Tudo. E ainda tem ingresso de graça. Agora... Não adianta punir a torcida Gaviões da Fiel. Tem que punir quem usou o sinalizador. E a competência para isso? A polícia ficou assistindo. Então, no meu prédio, por exemplo, dia arrumaram uma gaiola lá para você entrar. Você tem que passar por 3 portas, um monte de coisa para avisar que você está chegando. Você chega às 2 da manhã, se o porteiro dormir, um abraço. Ele não vai olhar no visor. Mas por que está acontecendo isso? Eu não vou em reunião nenhuma, então não posso nem reclamar. Mas acontece. Moro no prédio. Por que vocês fizeram isso? Porque... os garotos, 3, 4 garotos não param e invadem. Então, por causa de 4, sacrifica toda a gente. De novo, vai sacrificar todo mundo. O que tem que fazer? Tem que prender o bandido. Então, é a mesma coisa você fazer reunião para paz da torcida aí, em clássico, e chamar a torcida organizada para discutir isso. É a mesma coisa de chamar o crime organizado para resolver a criminalidade. O que eles fazem. Só um pequeno detalhe. Não tem quem jeito, quem não paga o ingresso da torcida organizada é o teórico chefe da torcida organizada, que é sócio do clube. O tonto, o que é chamado... Sim, esse é o soldado, porque esse cara paga, que é para dividir com o cara do clube que facilitou a vida dele. Por isso que eles fazem brigas de vez em quando. Nessa briga, é briga que nem MMA. O cara se machuca, mas ninguém morre e tal, não sei o quê. E eles precisam... Morreu, né? Eles precisam... Não. Só morre... Nessas brigas só morre a briga de quadrilha fora lá, quando alguém foge do negócio. As brigas, eles precisam fazer esses atos de violência, porque os moleques tontos da periferia falam, agora eu vou ficar forte. Aí aumenta o número de sócios. Depois que essa torcida suja lá de São Paulo fez a bagunça lá em Mogi, aumentou o número de sócios. Vocês precisam trazer mais sócios, porque aí quando o São Paulo der ingresso pro chefinho lá da torcida, eles vendem para esses caras e esse dinheiro é rachado entre todo mundo do grupo. As teses são as mais incríveis, né? Tem uma delas que diz que, olha, como alguns policiais militares sabem perfeitamente quem é que promove a esculhambação, se conhecem pelos nomes. Claro. Porque toda semana eles estão juntos. Claro. Tem a lista com os nomes, inclusive. Tem uma lista com os nomes. E há sempre uma reunião. Claro. Não tinha o cadastro? Por determinação do Estatuto do Torcedor, na sexta-feira... É a mesma turma há décadas. Na sexta-feira, o batalhão recebe, lá o 2º Batalhão de Choque, recebe os líderes das torcidas organizadas para montar o planejamento do final de semana, pedindo paz. É chamar bandido para discutir criminalidade. Eles se conhecem pelo nome. Isso. Muito bom. Agora, você acha que a polícia não tem competência, friamente, para resolver esse problema? Claro que tem. Agora, alguns entendem o seguinte, que esse problema não é resolvido para justificar o trabalho do batalhão.
Eu já ouvi isso também. Você já ouviu? Já ouvi isso. Eu já acho que interessa ter isso aí, porque é uma coisa é muita grana, Vanderlei, é muita grana envolvida. Você acha que o chefe da torcida é aquele mulambento que Só que o chefe não põe a cara. O chefe é muito O chefe não maior. põe a cara. Os caras se pegando, ele tá fora. O chefe da torcida não é. Daniel, abra pro Lian. O chefe da torcida tá rico, com certeza. Não, realmente é lamentável. Nós estamos mais uma vez enxugando o gelo, não vai dar em nada. Essas punições realmente. Isso, é nova, é do Fernando Sampaio. Ele inventou essa. Não vai dar em nada, a impunidade vai continuar. Agora, o que mais preocupa é em relação à revista mesmo, essa questão de já ter o sinalizador lá dentro. Imagine se tivesse o sinalizador que matou o menino da Bolívia, o Kevin Spada. Poderíamos ter outra tragédia aqui no Estádio Brasileiro novamente. Então, é lamentável que isso continue ocorrendo. Eu vou ouvir o Fred. E é preciso o aperto da revista, pelo menos. Posso dar uma informação? Na revista. Por que não fazer uma varredura no estádio antes do... Mas se faz isso, Eu vou só atender o ouvinte primeiro. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Maria Heloísa Moreira Lemes, palmeirense. E quanto ao assunto que vocês estão aí hoje discutindo, eu gostaria de dizer, já não fizeram um castigo para a torcida do Palmeiras e para a torcida do São Paulo? Me parece que o promotor, que hoje está envolvido com outras coisas, ele poupou a do time dele, não poupou? Agora vocês estão discutindo que isso tem que ser para todas as torcidas? É para aquela que faz errado, não é? Aí está. A dona Maria todas fazem errado. Deu a opinião dela e nós ano passado registramos aqui. As que mais brigaram foram a Mancha Verde e a torcida Jovem do Santos. No ranking. Mais no ranking de briga, confusão. De confusões. Fred, então conclua, porque o Luiz tem uma informação sobre o Santos. Diga, Flávio, sobre esse assunto. Eu acho que é muito mais para jogar pra galera que teve alguma punição, algo assim, algo que valha. Não acontece nada, não muda nada. Enquanto nós ainda não tivermos uma lei específica pra torcida uniformizada, enquanto que A lei ela tem que ser feita por políticos. Sim. Né? Sabe quando eles vão fazer? Nunca. Porque eles vão perder a boquinha. Só eles vão perder a boquinha. Só vai mudar quando tiver uma lei. Só muda quando tiver uma lei, o cara estiver preso. O cara vai, detido, o cara não é preso, é detido. Vai lá, um grande abraço, vai embora, tchau, não acontece mais nada. Então, eu não acredito nisso, não vai mudar nada, vamos ter muitas brigas esse ano, infelizmente, é isso que vai ser marcado. Vocês são, poder pegar mais um descrente. Infelizmente. Eu queria dizer o seguinte, o ouvinte da PAN, Alfredo, que está na Inglaterra, diz que concorda com a dona Maria Heloísa. Mandou uma mensagem aqui. Zé Mané. Deu um abraço. Agora, Agora, Santos. Ô, Vanderlei, é o vídeo. manda um abraço pro Antônio Júnior, de Rio Grande do Norte. Vai mandar, Nilson. Antônio Júnior, do Rio Grande do Norte. Tá dizendo que vai ter o clássico lá, América e ABC, no domingo. América e ABC. Abração, viu, Júnior? Obrigado pelo carinho, pela audiência. Luiz, depois eu quero o Luiz tem uma informação do Santos. Diga, Luiz. O Vanderlei chegou uma informação para mim agora que amanhã às 15 horas em Brasília, a convite do Tribunal Superior de Trabalho, que pela segunda vez apenas numa situação dessa convocou o advogado do Santos, que defende a situação com o Leandro Damião, certo, e os advogados do Leandro Damião, o advogado do Santos, o Maurício Correia da Veiga, e tentarão a mediação na situação, para que acabe esse jogo de liminares. Já são 3. A primeira do Santos, aí o Leandro Damião derrubou, agora o Santos derrubou de novo, tem que pagar 60 milhões por essa... Cabe recurso, e isso vai esticar muito tempo. O Leandro Damião está na Espanha, pode alegar que não foi notificado e acertar com Betis e Sevilha. Ao mesmo tempo, o Santos vai continuar brigando aqui. Então, para tentar um acordo, que é muito difícil, amanhã às 15 horas haverá essa reunião no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. Tomara que encontrem um caminho. O problema do Leandro Damião é que o negócio para o Santos foi muito mal feito. Foi. E depois, o Leandro Damião, à primeira vista, pode parecer ingrato com o Santos. Mas a verdade é que ele tinha um contrato, e o contrato era alto, o Santos pagava mais de 500 mil, casa alugada para ele, tudo no contrato. Não pagou, ele foi para a Justiça, claro, e a Justiça do Trabalho lhe deu ganho de causa. Muito bem feito para alguém, né? Com certeza. Então, e o Santos pagou mais pelo Leandro Damião, 13 milhões de euros, do que recebeu em relação ao Neymar, 8 milhões e meio de euros. Quer dizer, tudo errado. Mas o Leandro Damião não tem nada a ver com isso.
O torcedor está protestando, mas ele quer continuar sua carreira. E como você sabe, Vanderlei, a carreira do jogador é considerada curta, perto de outras profissões. É claro que se ele for à FIFA, vai ser liberado para jogar. É que o torcedor reclama que ele se aproveitou do mau momento do clube. Do Santos, a parte do Santos, no caso do Neymar, foi 17 milhões. Mas proporcionalmente... 17, mas ele teve que dar para Diz e teve que dar para Tenza. A parte da Diz, segundo o Flávio, a parte da Diz foi ele fez um grande favor pro Santos ficando. Você sabe qual foi a culpa? Ele poderia ter saído de graça. Jogar nada. Um jogador do nível do Neymar. Este é o nosso esporte em discussão. Companheiros, seguimos com o nosso esporte em discussão. Você precisa ser agora? Então, sem informação. O São Paulo pode estar trazendo Júnior Urso para jogar no meio campo, tá na China. É isso aí. Quem é o Júnior Urso? Deve jogar no Curitiba, tá na China. Por que esse rapaz chamado Flávio Prado vai terça na Guilmar, quinta no Padre Marcelo e não adianta nada. Não, ele continua xarope. Não melhorou nada. Em nada. Em nada. Só explicar. Ô, Márcio, só para explicar. Júnior Urso, qual é a história aí? Tá no futebol chinês também. São Paulo pode estar acertando por empréstimo. Ele tá no futebol chinês. São Paulo dando troco nos outros. Ué, tira jogador da o Robinho tá voltando. O Ganso fica invernando 6 meses e vocês acham bonito. Um urso a mais, um urso a menos, não muda nada. O Ganso não tá jogando. O Ganso inverna o tempo inteiro, por que não pode trazer o urso? Um urso a mais. Está na tela o Júnior Urso. Quando é que nós vamos ter essa informação? Seu parceiro do Thiago Mendes, né? Seria a dupla pra jogar no lugar do... titular do São Paulo? Não fechou ainda. Não, mas se vier, você acha que vai ser titular do São Paulo? Se vier, vem pra ser titular. Você tá de brincadeira. É bom jogador. Bom jogador, né? Mais ou menos. Muito mais ou menos. Mais ou menos. Eu também acho. Jogador meia boca. Eu também acho. Apesar que eu também acho o Hudson... Muito mais ou menos. É verdadeira que o Ramírez foi contratado? Já foi. Mas era maior da história. A China Foi ontem isso aí. Chegou hoje só lá em Sorocaba. Ô, Nilson, chegou, Vanderlei. Chegou hoje só em Sorocaba. Eu vi de manhã hoje você falando. Vamos ver o que vai dar, né? Porque o Thiago Mendes está precisando de um companheiro ali ao seu lado. O ano passado... Deu certo a dupla com o Breno. 150 milhões, viu? O Breno vai pra zaga. Então, deram um bico nele, estiver na 150 zaga, milhões, não tem ele essa opção ali pra ser volante. É capaz de dar certo, porque o Wesley não vai fazer essa função e o Hudson parece que também não vai ser titular, né? Parece que os brasileiros que vão pra China melhoram. Aprendem lá. Já que nós pode ser que o Júnior tenha voltado. Eu ia falar do Corinthians, daqui a pouco eu vou falar com o Luiz Carlos Quartarolo sobre a declaração do Cássio, mas antes, já que introduzimos na conversa o São Paulo, nos atualize sobre o São Paulo para a gente girar o São Paulo. Já sabemos que o Júnior Urso pode chegar. Além disso... E o Daniel falou que é bom, que ele já O Caleri tá treinando, vai ser apresentado quando um documento chegar, um documento que falta. Urso Dog. E o Buffarini não tem novidade. São Paulo agora tá um pouquinho pessimista porque esperava já ter uma resposta do Sinal Verde para contar com o Buffarini, mas parece que não vai dar negócio não, porque o São Lourenço tá querendo grana. Mas não foi a diretoria de São Paulo grana. Que mandou o recado para a comissão técnica? Não temos interesse? Buffarini, não dá, não interessa, é muito dinheiro, alguma coisa assim? Interesse tinha, né? O problema é a grana. Então, entendeu? Se o cara quer comprar uma Ferrari, isso é o problema. Não dá, exatamente. Me impressionou o jogo da Libertadores. Eu achei ele bom jogador. Mas ele bate muito, cara. Nossa senhora. Só pode estar precisando os caras. Ele bate demais. Então contrata o Anderson Silva. Contrata o Anderson Silva, Cigano. Tá precisando dos caras pra dar umas pauladas ali. Contrata o Popó, ali no Popó Freitas. Quando time mocorongo, time bobo. Time mocorongo que não bate ninguém. O time que toma de 6 e não deu um pontapé. Quando tinha... No B do Corinthians. Defendendo a violência. Quando tinha o Álvaro Pereira... Quando tinha o Álvaro Pereira, que batia, digamos, forte, o cara tomava cacete e era criticado. Agora que o Nilson está pregando que volte a garra. Yamaguchi Falcão. Eu acho que o São Paulo precisa de jogador assim. São Paulo é um time mocorongo. São Paulo é um time mocorongo. São Paulo tinha história de caras ali. Você acompanhou essa história com Pablo Forlan na lateral direita, com o Chicão fazendo risca no meio-campo, historicamente. Agora é um time dodói. É um time dodói que tá tomando de 6 e não tomava amarelo.
tomando de 6-1 do Corinthians e não tomava cartão amarelo. Então, precisou Lugano, ótimo Lugano. É o líder assim que o São Paulo tá precisando. Esse Bufarini que olha pro cara e fala, vai jogar do outro lado. Não vem do meu lado, não. Tá precisando do jogador assim. Isso talvez pra acordar Ganso, acordar esses mortos aí do time do São Paulo. Entendeu? Pra acordar esses caras. Contrato Domingos. Domingos. Contrato Domingos. É bom também. Domingão. Pra impor respeito. E a doçura no coração. A doçura, não no futebol. Futebol não tem outro lado da face. Futebol não tem muita doçura. Futebol alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei Nogueira. Quem fala? Abraão de Rio Preto. Diga, Abraão de Rio Preto, que nos acompanha pela nossa Jovem Pan Rio Preto, pela internet. Como é que você nos acompanha? Eu acompanho pelo celular. Pelo aplicativo, né? Aplicativo. Bacana. E qual é a sua mensagem? Eu tô querendo falar um pitaquinho da gestão Mário Gobi. Mas falar. É até estranho falar, né? Porque o Mário Gobi agora, ele já saiu do clube há 2 anos, que ia se desligar totalmente do Corinthians. É porque o Corinthians acabou de perder 70 milhões de reais com o empréstimo do Alexandre Pato. Ele não volta para o Corinthians. Depois vai correr os 6 meses lá que falta e tchau, né? Então nós ficamos com prejuízo de 70 milhões. Embora esse não foi o maior prejuízo que ele deu ainda para o Corinthians. O maior prejuízo que ele deu para o Corinthians foi quando ele foi advogar para os bandidões da Fiel, lá na tragédia de Oruro, que o menino morreu lá. Isso tem que ser lembrado sempre, certo? Então, muito obrigado e boa tarde para vocês. Um abração. Obrigado pela gentileza, pela ligação. Citou 2 casos. Na gestão do Gobi, que foi comprado o Pato, e aquela mancha, isso eu endosso, a mancha de ter prestigiado os mártires de Oruro, que depois, nós todos, horas depois, dias depois, percebemos que não sobrou um, né? Foi preso, o nego morreu. Um foi preso uma semana depois e voltou ao Brasil. Então, isso... Esse é o lado ruim da história. O lado bom são os títulos que o Gobi conquistou e vários da gestão do Gobi. Eu só queria lembrar... Na gestão dele... Ô, Nilson, só queria lembrar que, a bem da verdade, ele era o presidente no momento que contratou o Pato. Mas como foi uma contratação muito importante, todos que estavam lá, todo mundo aplaudiu. A administração anterior e a administração atual estavam lá, todos aplaudiram. E ratificaram, aplaudiram e soltaram rojões pela contratação do Pato. A bem da verdade. E alguém tem Roberto de Andrade, André, a contratação do Pato não foi errada. Errado foi a gestão do Pato. Errado foi o Corinthians. Não, nem a gestão, né? Foi uma gestão horrorosa. Vamos lá, vamos trazer. Não concordo. O Corinthians traz o jogador por 15 milhões de dólares ou euros. Sim. Muito bem. Aí ele traz o jogador para ganhar 800 mil reais por mês. Ok? Você tem que ter uma previsão para ter esse jogador. Não, mas não foi isso. Muito bem. 800 mil reais é de graça se o cara jogasse demais. Aí o jogador fez 15 gols. Ele foi o vice-artilheiro do time. Flávio, aí pera um pouquinho. Aí o jogador fez aquela palhaçada, negócio do pênalti. O que faz o Corinthians com o patrimônio dele, o jogador para pagar? O patrimônio é dele. Mas a palhaçada foi pública, não dá para esconder. Sim, aí você pega... Ele fez uma droga no bastidor, você esconde. Aí o que ele faz? Aí o que o Corinthians faz? Pega, em vez de segurar a onda, porque o dinheiro é dele, ele pega, expõe o jogador mais ainda. Mas expõe como? Presta burramente. Mas o que é que fez o Corinthians? O Corinthians expôs. Falou, mas expôs o quê? Como? Isso é um absurdo, não pode mais jogar aqui. Não sei, o que ele tem que fazer? Chama o cara. A torcida. Se o Corinthians... Que torcida? A torcida faz mas não foi o Corinthians. A torcida leva dinheiro do clube. Não foi o Corinthians que falou que ele não podia mais jogar lá. Se o dinheiro não é do... Então, é lógico. Se é uma empresa profissional, que se o dinheiro é do cara, ele chama o cara e fala assim, vem cá, você vai dar uma declaração, fala assim, eu errei, poxa vida, me desculpe, eu fiz bobagem, e vai valorizar o jogador. Aí pega o cara, vai, poxa, desculpa, até chora, dá um jeitinho de chorar e tal, mas aí deixa o cara lá. Eu também, eu tô falando, aí pega o cara, entrega pro principal rival,
rival, paga metade do jogador e começa a falar, vou emprestar pro Bragantino, esse jogador não sei o quê. Era mais o presidente. Começa a pagar, é o mesmo grupo. Começa a desvalorizar. Vou emprestar pro Bragantino. Aí o cara, aí chega aqui, quer que o cara vá pra China, cara, eu não vou. É tão então, fácil. Administraram mal a compra do jogador, burrice do Corinthians. É uma moleza bater no clube. É uma moleza bater no clube, eu concordo. É uma moleza bater em diretoria de clube, também eu concordo. Porque eles deixam tanto bumbum na janela que você pode bater com a maior facilidade que quase sempre, né? Raramente você tá errado. Você pode bater que raramente tá. Agora, nesse caso, eu sou obrigado a discordar, porque sabe o que acontece? Quem se desvalorizou foi o Pato. Vanderlei, quem eu sou o cara que mais defende o Corinthians. Foi o Corinthians. O que ele aprontou? O que é que ele aprontou? O Pato, sono, que é um termo que vocês usam aqui, não tem sangue pra jogar no Corinthians. Então por que ele trouxe? Eu que, mas... Vanderlei ele foi, já não tava jogando lá na Itália, fazia, ó. Mas vocês aplaudiram a contratação. Vocês aplaudiram a contratação. Vanderlei, o problema do Pato lá, não, pera um pouquinho, o problema dele era contusão. Contusão ele não teve. A parte de... Então administrou bem. O Corinthians arrumou. E aí teve uma má gestão. Eu sou o cara que mais defende o Corinthians. O Corinthians é um dos poucos times que tem gestão e que tem um plano tático. Sim, mas e aí? Aí o Corinthians fez besteira no momento que começou a desvalorizar o produto que não desvalorizou. Quem se desvalorizou foi o Pato. Ele foi mas ele tem um problema. E outra coisa, ele disse que era problema de cabeça. A cabecinha dele entrava num sono danado dentro de campo. Não dava pra fazer ouvinte. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Zé Carlos de Piracicaba. Zé Carlos de Piracicaba, qual é a sua mensagem, Zé Carlos? A minha mensagem é a seguinte, já que a gente está batendo as portas aí do Campeonato Paulista, ontem vocês comentaram que a CBF estuda a redução de datas do campeonato, né? Isso. E lendo aí num blog do Quartarolo essa semana, a CBF também estuda extinguir a Série D do Campeonato Brasileiro. Então eu queria jogar aí na mesa aí uma pergunta. Como é que ficam os times do interior, então, do Brasil? Não, mas vai criar uma outra maneira. E vamos até longe. Até os profissionais de imprensa, seus companheiros aí de profissão, se realmente acontecer isso. Aí os times do interior vão se extinguir também, creio eu. Pode cortar e pode acabar com qualquer tipo de denominação. Mas aí encontra uma maneira de participar. Mas é que falou isso na Federação Sul-Mato-Grossense. É, claro. Ele ontem falou com a gente, através de assessor de imprensa, não foi bem assim, mandou até uma nota dizendo que a CBF vai rever. Eu acho que o futuro, a Série D, do jeito que tá, vai ser extinta mesmo. Tem que regionalizar. Isso, vai botar um outro formato. Aquilo que a gente falou, 16 da primeira divisão na Série A, 16 da segunda, 16 da terceira e o resto, os demais, em campeonatos subdivididos em regiões para diminuir despesa, uma série de coisas. A Federação Paulista ganhou dinheiro com a Copinha, cobrou bem em alguns jogos e teve um rendimento. A CBF é rica, ela devia financiar a Série D. Olha, e ela não faz isso. Só para ratificar o que o Quartarolo está falando, nós estamos há 3 dias da estreia do Paulistão. Ontem eu fui ver o estádio do São Bento lá em Sorocaba, o estádio Walter Ribeiro. Pode jogar em São Paulo. Eu botei até uma foto aí nas redes sociais para o pessoal ver. Eu vi a foto. Eu curti. Eu vejo você. Eu curti. Eu vi. O estádio... O estádio... Não, foi trabalhar mesmo. O estádio estava sem grama. O estádio estava sem grama. Mas isso é um detalhe. Sem grama. São Bento joga com o Ituano. Exatamente. Muita gente começou a falar, joga aqui, joga ali. São Paulo, joga em São Paulo. Inverte o mando. O estádio estava sem grama. Um descaso total da prefeitura da cidade, que é a mantenedora. Tava lá o terrão. Ontem era o terrão. Aí diz que estourou a coisa em redes sociais. Aí a prefeitura mandou ontem à noite, na calada da noite. Graças ao Nilson. Não, graças a nada. Foi a imprensa da cidade. A imprensa da cidade que divulgou, graças a Deus. E aí? Terrão de verde. Eles botaram a grama ontem à noite na calada da noite. Caminhão de grama ali. Jogo é daqui a pouco. Claro que não. E aí vem me falar que no sábado vai estar tudo ok, vai estar tudo perfeito. Quer dizer,
Então, de grama, eu entendo. Muitos clubes que participam do campeonato, e o caso do São Bento é o caso de um clube centenário, um clube de mais de 100 anos. A federação, Nilson, a federação liberou, né? Não, liberou. Não deveria ter liberado. Liberou porque não teve nenhuma vistoria. Porque se vai lá em 3 dias antes, mas cadê o gramado desse negócio? Cadê a fiscalização da federação? Cadê o gramado desse negócio aqui? Aí estão dizendo que até sábado vai estar lá a grama bonitinha. Vai estar o Pastão. O Palmeiras não vai jogar contra o São Bento. Exatamente. Vai estar. E o Palmeiras está certo. Alô, boa tarde. Boa tarde, quem fala? Boa tarde, Veloso da São Paulo está 60 dias arrumando. Tudo bem? Bem, qual é a sua mensagem? Opa, é que tá com delay aqui a imagem na internet. Então agora você pode falar, fala direto, fala no telefone. Não tô falando no telefone. E pode ouvir no telefone também. Qual é a sua mensagem? Seguinte, quem tá cobrindo o Palmeiras? É o nosso Fred Júnior. Ele tá de férias? Quem tá cobrindo o Palmeiras é o Paulo Nobre. Eu sei. Veja bem, o que eu queria? Eu queria que perguntasse para o senhor Fernando Praz por que ele só chuta a bola para frente. Você pergunta, Fred, por que ele só chuta a bola pra frente? Mas você chuta pra trás. Ele chuta pra trás. Ainda bem que ele chuta pra frente, né, Vanderlei? Ficaria preocupado se chutasse pra trás. Não vem gozar o ouvinte. Não, o ouvinte quer que ele saia jogando. O ouvinte, você entendeu a pergunta do ouvinte. Faz isso porque não tem opção pra jogar pelos lados. O Fernando Praz sabe bater na bola, não é opção, não tem que jogar pelos lados. O Fernando Praz bate bem na bola, inclusive. E a jogada é sempre pros lados. Ele tem que acionar ou o Dudu de um lado ou o Gabriel Jesus do outro. É isso que faz. É uma jogada do Palmeiras. Quando o Aldax sai jogando, alô, boa tarde. Um saco. Boa tarde. Quem fala? É o Flávio daqui de São Carlos. Pois não, Flávio. Olha, sobre o Fernando Praz aí, porque chuta pra frente. Eu jogo na frente no amador e às vezes falta o goleiro e eu vou pro gol. Certo. Quando eu não tenho laterais que eu confio, eu chuto a bola pra frente. Aí está. Explicação. Você viu que toma lá da cá, responde rapidinho. Na ligação, os ouvintes participam. Parece que os ouvintes estão aqui no estúdio. É muito legal. Você nos acompanha, você sabe, com imagem e áudio, abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br. Logo na capa você encontra Esporte em Discussão, você clica, tem a imagem do nosso programa, o áudio do programa, você nos acompanha também pelos nossos aplicativos. É uma moleza. E você manda para cá as suas mensagens e liga para cá também, que é muito bacana. 28709707, 28709707 é o telefone, tá bombando aqui, todo piscando, bacana. O Silvio Luiz tem condições de mostrar daqui a pouquinho. Tá aparecendo árvore de Natal já em janeiro ainda, piscando. E nós... Não tô cortando porque a ligação tá boa. Quando a ligação é ruim, aí a gente tá mais comportado. Posso falar? Eu vou só chamar o comercial e volto. Olha lá, tá piscando. Tá vendo? Dá uma olhadinha. Tá piscando, parece árvore de Natal. Uma beleza. Não é só o vídeo que ele corta. Nós agradecemos muito a sua participação. Tá no telão. Telão piscando. Explica de novo, Vanderlei. Tem 3 que piscam, 3 que não piscam. Não pensa que tá tudo apagado, não. É que esses 3 que estão aqui apagadinhos, essas ligações, essas linhas são outros números, estão conectadas à central técnica da PAN. Então é por isso que eles estão apagadinhos. Aqui nós temos 3 linhas diretas e estão bombando aqui. Esse botão vermelho aqui, eventualmente eu sou obrigado a cortar. E aqui eu vou colocar um ouvinte no ar para você saber como é que funciona. Tá vendo? Tá no telão, tá todo mundo acompanhando? Tá no telão. Vou escolher. Primeira, segunda ou terceira? A do meio. Pronto. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Tá no ar, tá vendo? Tem a luzinha vermelha, tá no ar. Bacana. É Lourival, de Santa Bárbara. Santa Bárbara do Oeste. Isso. Bacana. Isso era só para saber. E qual é a sua mensagem? A minha mensagem é o seguinte: se o Pato, terminando os 6 meses dele lá, se ele não pode estar até voltando para o São Paulo. Feita a pergunta. Obrigado. Alguma chance do Pato voltar para o São Paulo? Se ele estiver livre, né? Pela grana... Senta direito, mas você tá na sua casa. Senta direito. A imagem tá mostrando. Eu tô com Seja elegante. Eu tô com um problema na coluna.
Parece o colchão da casa do Leão é muito ruim. É o quarto de serviço. Por 12 milhões de euros, que é o que o Corinthians fixou aí, nenhuma chance. Nenhuma chance. Agora, meses, o Pato pode estar com o São Paulo para 2017. Como vai cair essa grana? Assim, mas pelos 800 contos mensais, nenhuma chance. Nenhuma chance. Só uma coisa, Vanderlei, sobre o Mário Gobi. É porque o Mário Gobi é criticado por muita gente porque deixou o Corinthians endividado. Na verdade, o Corinthians já vinha com dívidas, né? Era o mesmo grupo, e tem que lembrar, e o Mário nunca quis falar isso publicamente. Diminuiu a dívida. Ele teve que pagar, um momento, 50 milhões para evitar que alguns ex-dirigentes fossem presos. Por causa de sonegação fiscal, ou atraso de pagamento de impostos. Então, para não ver o Corinthians também ser exposto dessa maneira, também havia pressão, aquele grupo todo, ele foi lá e pagou. É claro, são 50 milhões a menos na conta. Isso um dia ia aparecer. Né? E agora parece que tem mais 25 correndo aí. Este é o nosso Esporte em Discussão. Companheiros, está no ar para você, seguindo o nosso Esporte em Discussão. É impressionante. Nilson César ao nosso lado, nosso Daniel Lian, Luiz Carlos Quartarolo, Fred Júnior, José Manuel de Barros, Flávio Prado, Márcio Espímpolo, todos os companheiros. Vocês estão fazendo sinais, parece o que é. O macacão da Ponte Preta. Macacão, eminência parda ou não? Companheiros. Politicamente. Tem aquelas perguntas que são pegadinhas. Por exemplo, você sabe qual era a cor do cavalo branco de Napoleão? É, claro. Tudo bem. O Pino da Zona Leste era Tordilho. Branco era o nome. É isso aí. Eu tinha pedido no bloco anterior, para ainda, em cima do que o ouvinte falou sobre o Fernando Praz, que depois teve um outro participando e virou brincadeira, mas é sério. O Fernando Praz tá dando bicão pra frente, o que ele dizer foi isso. Por que o Fernando Praz dá bicão pra frente toda hora e não sai jogando? É porque não tem saída de jogo ou porque o treinador mandou? Porque não tem saída de jogo. O Fred já disse. Eu queria que o Fred respondesse. Já disse, você não prestou atenção. Não tem saída de jogo. Primeiro que não é bicão. Segundo, é uma opção de jogo, de contra-ataque. Abrem dois sempre bem nos lados. Ou Rafael Marques de cabeça para dar a primeira casquinha, ou Gabriel Jesus ou Dudu nas pontas. Pra essa bola. É pra contra-ataque rápido, não é bicão. Entendi. É que às vezes não dá certo. Não é toda hora. Olha, atenção. Vamos falar do Corinthians. Agora, o Luiz Carlos trouxe um depoimento do Cássio. O assunto era o Pato, né? Nós pensamos, pedir a gentileza de pensar essa resposta para a gente falar um pouquinho sobre isso. O Pato sendo o assunto na entrevista do goleiro titular do Corinthians, o campeão. Cássio, seleção hoje. Seleção e quase foi para a Turquia, mas continuou no Corinthians, ainda bem para o Corinthians, porque continuou com um jogador importante lá. Ouçam o que ele disse sobre o Pato. Vamos ouvir. Sempre foi um cara sorridente, um cara de boa, assim, não vi ele de cara amarrado ou num canto, assim, afastado. Ele conversava com todo mundo, naturalmente, assim. O pessoal brincava com ele também, todo mundo, e agia como qualquer outro jogador, assim. É difícil, o Pato teve... Eu acho que, de repente, o Pato, pelo fato do pênalti, foi muito marcado, né, dele ter errado o pênalti. E depois ele foi emprestado para um rival também, né. E pode ser que tenha marcado, teve algumas publicações dele também que se manifestando até jogos contra nós, então, na minha opinião, de repente não tem o estilo do Corinthians, não que ele não sirva para o Corinthians, mas ele não conseguiu mostrar o futebol dele, o estilo que tem de jogar no Corinthians. Eu vi uma entrevista, eu acho que se relata muito, um atacante que não dá carrinho, não digo não marcar, mas não é nesse sentido, sabe, de correr, não que ele não é raça, exatamente, dá carrinho, se suja, sai exausto do campo. Difícil. Pega os exemplos dos jogadores que fizeram isso, sempre aqui no Corinthians, eu acredito que tem que ser assim. Cara, bacana, boa gente, mas pra nós não serve. Isso. É bom, né? É muito bom. Bacana, bonzinho, mas pra nós não serve. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Ficou evidente que não criou uma empatia com o clube. Sabe? Com o clube. Não deu certo. O pênalti acabou com ele. Não teve química. O pênalti acabou com ele no Corinthians. Eu acho que condenar o rapaz por isso é uma bobagem muito grande. O estilo dele, o estilo de ser, da pessoa que ele não encaixou-se com o clube. Sabe o que acontece, Nilson? Eu entendi perfeito, você tem razão, assina embaixo. Só queria dizer uma coisa, quando você vai para um país, não é o país que tem que se adaptar a você. É você que tem que se adaptar ao país. No caso do Pato,
Ele sabia, ele conhecia como é que o Corinthians... O Corinthians foi fundado hoje, no dia que o Pato chegou? Não, ele sabia como é que era o Corinthians. Mas não deu. Agora você vai falar, mas o Corinthians também sabia como é que era ele. Mas... Aí vai a frase. Ele tem que se adaptar. Aí como ele sabe? Ele sabe que... Mas não pode comparar o Ronaldo com o Pato, né? O Pato tem consciência. O dia que o Sócrates tem o carrinho, tá tentando lembrar aqui. O Pato tem consciência. Mas o Pato tem consciência, e nós todos também, que ele não é um jogador comum. Não é um jogador que, não tá no Corinthians e as portas estão fechadas de outro lugar. Imagina, o Pato é um cara que ganha qualquer clube. O estilo dele não combinava com os Corinthians, tá certo? Aí foi pro São Paulo. Aí foi pro São Paulo. Tem tudo a ver com o São Paulo. Cai com uma luva no São Paulo. Vocês sabem, metade do meu time aqui achou que ele foi o máximo no São Paulo. Eu não achei que ele foi o máximo no São Paulo. Ele teve o Pato, ele não foi um fiasco. O Pato teve uma passagem no Milan. Quando ele saiu do Internacional, uma passagem no Milan, que ele foi muito bem no começo de carreira dele. Mas o ano passado foi melhor. E depois, o Pato nunca mais voltou a jogar futebol. Ele nunca foi o que a gente esperava. Você sabe qual foi o problema aqui do Corinthians? O Flávio Prado jogou a toalha. Vanderlei, você tem uma ideia. É verdade. Vanderlei, o problema do Pato do Corinthians é que ele veio para substituir o Ronaldo Fenômeno na parte econômica do clube. Porque o Ronaldo foi no Corinthians, ele trouxe dinheiro. Ele ajudou lá, trouxe patrocinador para fazer centro de treinamento. Empresa, né? Dentro de campo, nem precisava render muito, porque o que ele fazia fora de campo. O Corinthians imaginou que o Alexandre Pato ia substituir também nesse campo o que o Ronaldo tinha que fazer. O Pato teria que continuar trazendo patrocinador, trazendo dinheiro, e isso micou. Não deu nada certo. Aliado a isso, eu não sei por pressão em cima disso, dentro de campo, não, vou chegar lá, dentro de campo, o Pato, segundo informações, negócio de cabeça dele, a cabeça não estava boa, não sei o quê, não rendeu também dentro de campo. Tem exceções, mas são raras as exceções. Hoje tem que aquela história de que não se transfere prestígio. Exato. Raramente, claro que você vai ser, nunca no mundo, não, deve ter uma hora ou outra, isso acontece. Mas é muito raro transferir prestígio. Então, achar que tudo aquilo que o Pato fazia, que o Ronaldo fazia, ia acontecer com o Pato. Foi um erro de avaliação do Corinthians. Foi um erro. Você não transfere prestígio. Esse foi o grande erro do Corinthians. Parece o jogador mais jovem que o Ronaldo. É isso aí. Que tinha mais pra dar. Alô, boa tarde. Quem fala? É Renato Ipiranga. Ótimo. E qual é a sua mensagem? Então, eu queria dizer para o Flávio que quem expõe o jogador não é o clube, é a imprensa que expõe. O clube tem que responder as perguntas que fazem para eles, é só isso. Eu acho que quem expõe realmente é a imprensa. E eu estou contigo com relação ao Pato, porque quando ele chegou, o discurso dele é que gostava do Corinthians e que ia se empenhar ao máximo e coisa e tal. Quer dizer, o cara fala uma coisa e a outra, a gente não pode valorizar a mentira, né? O que o cara diz, você acredita, tem que acreditar. Entendi. Né? Obrigado pela gentileza e pela ligação. Valeu. Um abração. Não, é a opinião dele, mas a gente tem que dizer, perguntar o que aconteceu. Acontece lá, o cara não gosta de jogar pro Corinthians, vai lá e pergunta, você gosta? O Vanderlei Nogueira. Alô, boa tarde. Vou começar pra você, Nilson. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Ellison do Ipiranga. E qual é a sua mensagem? Eu acho que o Flávio está totalmente errado. Um cara vir ganhar 800 mil reais e não fazer porcaria nenhuma, vai pro Bragantino comer linguiça, cara. Vai embora. Fome do Corinthians. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, Quartarolo, Pípolo e Fred. O Pato está entre os 5 piores entrevistados do mundo. Está ou não? Não. Hã? Hoje não. Ele não fala? Não, hoje ele está... Então, quer dizer, como é que você vai exigir? Ele virou o personagem da Praça Nossa. Não, mas ele não fala. Porque ele só falava, tô feliz, tô feliz, tranquilo. Vocês, Pímpolo, Fred e Quartarolo, sabem disso. Ele é um dos 5 piores entrevistados do mundo. Mas se ele jogasse, tudo bem. Ele não fala. O Messi tá nesse grupo do Chico também. Vamos falar da Terra. Vamos falar de Neymar, de Pato. Não vamos falar de extraterrestre. Messi. Entendeu? Vamos falar da Terra. Neymar, Pato.
Exato, isso é tudo terra. O planeta Terra, extraterrestre é mestre, entendeu? Vamos falar de coisa séria. Então, ele está... Então não adianta esperar que esse cara crie carisma, ele e a torcida, empatia. Empatia, carisma, venda camisa, venda isso, venda aquilo. Ele não declara nada. Você sabe alguma declaração bombástica do Pato? Alguma frase que você pensa no Pato, falando, meu Deus, isso aqui repercute? Nada. De fazer. Então o Corinthians errou. Tudo isso passa. Aí que eu tô dizendo, ele tudo não isso traz passa nada. se ele tivesse jogado bem. Só isso. Esconde mais trazendo. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? É o Oswaldo Palmeirense de Santo André. Santo André. Palmeirense, qual é a sua mensagem? Eu queria voltar sobre o assunto violência no esporte. Certo. Eu acho que resolveria rapidinho, tirando o poder público do meio. Deixa o clube se ferrar com o bandido que ele tem. É a opinião. Particular, segurança particular, como na Copa do Mundo, então. Em estádio. Mas é aquela história Eu acho que não resolve. É a história mas... antiga, né? Num regulamento que já foi feito aqui pela Jovem Pan, né? Funcionou um pouco a segurança. Você vincula, né? Vincula o clube ao torcedor diretamente, né? Mas no Campeonato Brasileiro, aquela época que se o cara jogasse um copinho d'água, o time perdia, mano. Exatamente. Tinha que jogar com portões fechados. Não era jogar 100 quilômetros, que aí não mudava nada, que a torcida organizada ia 100 quilômetros lá. Só ia ela. Ou seja, prejudicava o torcedor de bem. Mas quando fechava o portão, deu uma melhorada significativa. Eu não sei porque acabaram. E agora o torcedor é do outro, né? O cara que joga o copinho, o pessoal fica devendo. Vocês estão com inveja do cara, ó. Dá uma olhada no telão aí. Aí ele é bom. Esse negócio ele é bom. Deus que ajude. Esse negócio Deus ajude. O cara tá em Londres com a Fiorella. Você diz que ele não é bom de conversa? Não. Conversa tem uma dor de cotovelo desgraçado. Nós ele não é. Zé Manuel e Orlando. Zé Manuel, bacana. Então, eu queria... Técnico da seleção. Eu queria... Atenção. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? É Vanderlei da Zona Norte. Pois não, qual é a sua mensagem, Vanderlei? Primeiramente, seja bem-vindo de volta ao programa, hein? Muito obrigado. Tá. A respeito do Pato, eu já me manifestei há uns tempos atrás. O Pato ele só veio para o Brasil porque ele queria ficar mais próximo da seleção brasileira. E o único time que foi lá e comprou dos italianos, que se manifestou na compra, foi o Corinthians. Felizmente ou infelizmente para o Corinthians, eu não sou corintiano, né? Acontece que ele não vai ficar no Chelsea. Ele vai ficar os 6 meses lá, depois ele vai ter direito ao passe, e o Corinthians não vai ver mais a cor do dinheiro. Ele vai voltar para Milão. O interesse dele é voltar para Milão. E se ele tiver que voltar para São Paulo, o único clube que ele volta, pode falar para o Fred Júnior, é o Palmeiras, pô. Dado o recado. Ele elogiou o Paulo Nobre. Essa ideia do ouvinte que ligou para cá é a ideia de muita gente, porque quando ele foi embora para a Inglaterra, agora há alguns dias, muita gente pela rede social disse assim, que dentro de 6 meses ele estará no futebol italiano. Essa é o que quase... Olha, 80% das mensagens. Você crê nisso, Flávio? É possível. É possível? Eu acho que depende muito do rendimento. Exato, se ele fizer um bom trabalho. Bom, se ele jogar um futebol legal, ele fica no próprio Chelsea, claro, né? Mas eu acho que ele quer voltar. Ele falou, né, que ele quer voltar a disputar Champions e tal. E pelo Chelsea, ele não vai disputar Champions. O Chelsea não vai se classificar. Então, mas se ele fizer um bom trabalho, ele fica no próprio Chelsea. Não, e mesmo que ele não seja, por exemplo, mesmo na reserva, entrando e mostrando alguma coisa, aumentando a credibilidade dele lá, melhorando, ele pode se transferir para um outro clube da própria Inglaterra, né? Que não seja do mesmo nível, mas ele quer ficar na Europa, né? Ele quer ficar na Inglaterra. Pato na tela. Por isso que ele fala que ele tá muito feliz. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Júnior da Saúde. Júnior, não tá legal o som. Alô, boa tarde. Você cortou? Tava ruim. Alô, boa tarde. Olha lá, tá vendo? Tem hora que não tem jeito. Alô, boa tarde. Eu vou passar por ele. Boa tarde. Quem fala? É Catão Montes Neto, eu falo do Ipiranga, São Paulo. Pois não, Catão. Vanderlei, é o seguinte, vocês que vivem do futebol e vivem no futebol, vocês acreditam piamente que um jogador no Brasil receba 800 mil reais? Será que não cabe uma reportagem investigativa para a gente saber dos bastidores do futebol? Ele acha que há a chamada
divisão de salários. Eu queria dizer o seguinte: 99% das vezes ele tem razão. Não, ele tem razão. Nesse caso, talvez não. É isso que eu ia dizer, Flávio. Em alguns casos, isso você não pode acreditar. Por exemplo, em outros casos, você fica surpreso, o cara tá no banco e ganha 500 mil reais. Deve ter alguma coisa errada aí. Mas no caso de grandes jogadores que badalados, e o Pato no momento era badalado, grande nome, né? Grande nome, acho que ganhava. ele não iria se submeter a isso. Da minha opinião. Eu acho até, Flávio, que não é a legalidade disso aí, porque às vezes assusta, porque parece imoral. Mas às vezes o cara tem um ótimo empresário, o cara participa do salário dele, sim, né? Recebe 10%, 20%, né? É o acordo. O Ronaldinho, na época do Reinaldo Pita e o Alexandre Martins, quando ele começou na Europa, os caras levaram, era 50% pro Ronaldinho e 50% pros caras. Era negócio. Aliás, ele falou, é um contrato. Fiz o contrato. Não, mas no final do ano, encontrei um jogador, aquele jogador de uma série 32, 33 anos, jogador médio. Vai parar, sabe por que eu vou parar? Agora tem o Campeonato Paulista, eu tenho umas 2 ou 3 ofertas. Aí o cara fala assim, se você me der 100, eu arrumo um time pra você. E aí você me dá 50% do salário. Então você vê quanto você quer ganhar, eu arrumo pra você. Eu combino lá com o Cartola, vamos dar. Nós vamos armar o salário, não sei o que. Ele falou, eu não vou fazer isso mais, chega. Não quero mais. Eu falei, mas aí ele falou, é tudo assim. Se você não fizer isso, você não vai jogar. Ele falou, então, cara, vou parar de jogar, vou estudar e tal. Ele falou, é tudo assim. Falou, por isso que a média salarial tá alta nos clubes. Mas isso não é... Quase, ele falou, praticamente é isso. Isso, mas isso não é com o atleta que está só parando, não. Isso é com o atleta que está começando. Pois é o que eu falei, exato. Então, essa pergunta do ouvinte é super pertinente. O que eu queria dizer é o seguinte. O duro é provar a mim me surpreendeu a falta de propostas para o Alexandre Pato e ao Corinthians também. A da China foi um negócio exorbitante, mas é maluco, a China está assim hoje. Esperava-se muita gente brigando pelo Alexandre Pato. Ele também. E ele também. Esse grande nome ainda que ele tinha, ele já está com 26 anos, está indo para 27. Ele vai ter que fazer muito no Chelsea em 6 meses para ele arranjar um grande contrato do jeito que ele acha que vale. Porque houve uma decepção muito grande nessa expectativa. A França não fez proposta, a Inglaterra, o Kia Urabichan andou por vários clubes. Não é só isso, não. É que as informações daqui também chegam lá. Sabe outra coisa? Mas ele conseguiu lá é um jogador que, na verdade, micou no futebol brasileiro. Essa é a verdade. Estamos lembrando um detalhe, só que é importante. O Pato saiu da Europa. Saiu da Europa como um jogador que jogava uma e ficava 5 sem jogar. Isso. 14 contusões no ano, eu acho. Exatamente. Então o Pato saiu com essa com a imagem da Europa que aí os caras falam, mas será que esse cara tá jogando? Será que tá a mesma coisa? Ele veio para ser recuperado. E ele veio pro Brasil e se recuperou fisicamente. Mas o cara quer pagar pra ver. Então empréstimo, vamos ver se é isso mesmo. Então a imagem dele... Vai pagar 20 milhões pra levar o próprio... Chega lá começar a meter gol... Nós mesmos falávamos aqui que... Nós falávamos aqui que tinha acabado pro futebol. Verdade. Nós falávamos isso aqui. Flávio, aquela informação sua se confirmou, mais um técnico brasileiro vai em busca de ensinamentos na Europa. O professor Roberto Fernandes, 44 anos, vai fazer um estágio no Atlético de Madrid, ao lado do grande argentino Diego Simeone. Estará na Itália também. Só queria que essa informação... Estará na Itália também. Procurar ensinamentos faz bem. Vão trocar ideias. Mais um técnico brasileiro que vai em busca de aprimoramento. Este é o nosso Esporte em Discussão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha com imagem, com áudio e imagem. Você sabe, abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br, você encontra lá, logo olhando, batendo o seu olho na tela, Esporte em Discussão. Clica e estamos no ar para você. E pelos nossos aplicativos, você que vai, você que vem, você não é um poste. Você nos acompanha com muita facilidade. Agora, o Fred... O interior tá uma maravilha e não tem campo em Sorocaba. Mas o Nilson já reconheceu. Não tá chovendo. Não tá chovendo. Cadê o Vampeta, Vanderlei? Ontem ele tava com umas marcas de picada de mosquito. Hoje ele tá com... O Vampeta está... Tá com febre. Tá com febre. Eu queria ouvi-lo, Fred, por favor. Pois não, o grande Mouchi vai embora. Foi embora pro Lanús, 6 meses, empréstimo, sem nenhum custo ao time argentino. Houve uma preocupação do jogador, das pessoas que cuidam do Mouchi, dele jogar.
No Palmeiras agora ele não via uma possibilidade de jogar no time, seria mais reserva do que titular. Jogou muito pouco ano passado, veio de contusão. Se machucou no primeiro jogo do ano, em 2015, que foi contra o Shandong Lunanda, que era do Cuca, do time chinês. Então o Mouche vai dar uma rodada para quem sabe possa até voltar ao Palmeiras no segundo semestre. 6 meses só. E o Cristaldo, Vanderlei, o Rubim Kazan procura um centroavante. O Palmeiras deixou conversar com o Cristaldo, acertou, pagaria 2 vezes mais do que ele recebe no Palmeiras, que já está alto em virtude do dólar. Então ele só está saindo porque a grana é melhor. A grana é melhor para o Palmeiras, a grana é melhor para o Cristaldo, ele gostou, só que ainda não chegou a proposta oficial. O Palmeiras quer a proposta oficial, não chegou ainda. Já era para ter vindo já semana passada, não veio. Essa semana ainda não chegou, o Palmeiras quer pressa porque quer inscrever os jogadores para o Paulistão. Então até se explica um pouco porque o Alexandro teve chance no Uruguai e não o Cristaldo, que foi o vice-artilheiro da temporada. Ele não foi titular nos amistosos lá no Uruguai. Não é por nada não, entre Alexandre e Cristaldo, eu sou mais o Cristaldo. A maioria acha isso. Até porque o Alexandre... Eu reconheço, que 90% dos argentinos, dos estrangeiros que têm vindo pro Brasil, não tem dado certo. 90%. 90% dos estrangeiros que o futebol brasileiro tem contratado, tô falando de jogador, não, pode ver aí, os caras vêm e não jogam. É um ou outro que joga. A maioria não joga. Mas o Cristaldo, eu gosto do Cristaldo. Eu também acho. Faz gol. Ele participou 90%. Ele foi vice-artilheiro da temporada. Ele perdeu pro Dudu. Foi um estudo aprofundado. Foi sim. O estudo aprofundado do José Manuel de Barros. Ele chegou à conclusão, depois de ter estudado profundamente, que 90% dos argentinos que vêm pro Brasil... Os estrangeiros. Isso. Então, todas as nacionalidades não foram bem. Pergunta pro Palmeiras o Cristaldo foi bem, sim. Pergunta pro Flamengo quantos são titulares. O Centurião foi bem? Primeiro que eu Primeiro que eu não concordo com esse percentual. Pronto, essa é a primeira. Segunda, é que há um efeito... É claro. Não tem nenhum que venha. Há um efeito complicador nisso. Além de percentual eu discordar, há um efeito complicador. O cara tá no avião, ainda sobrevoando. Território aéreo brasileiro. Tá certo? Já tá tomando cacete de vocês. Não tá tomando cacete, não, senhor. Só pelo fato de ser estrangeiro. 2 anos e vão embora sem jogar. É isso que eu queria dizer. Alô, boa tarde. Vou passar. Futebol brasileiro. Alô, boa tarde. Não tem jeito. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? Antônio Carlos de Campinas. Pois não, Antônio Carlos. Qual é a sua mensagem aí em Campinas? Você está nos acompanhando pelos aplicativos, pela internet? Como é que você nos acompanha? A M620, querido. Bacana. A M620 em Campinas. E você torce para quem? Torço para o Santos. Santos. E qual é a sua mensagem? Olha, querido, eu queria deixar aí a minha tristeza de que, infelizmente, os clubes não conseguem ou não podem, ou é difícil serem dirigidos pelos presidentes como clube empresa, para que os presidentes não deixassem heranças malditas, como são deixadas de uns para outros, e que aí que cada um descascaria os próprios abacaxis que criasse, né? Como acontece com o Odílio, deixando, entre aspas, o pobre Roma, o que está acontecendo hoje no Santos. Eu queria que o Quartarolo, que é o santista da bancada aí, falasse alguma coisa sobre isso. E outra coisa, o Robinho, no caso, eu acho que o Santos, em pagando o teto, se limitando a pagar o teto de 200 e achando uma empresa que pague o restante, eu acho que é coerente para o Santos fazer o Robinho voltar, tá? Tá legal. E com relação ao Robinho, você tem razão, todo mundo concorda com isso. Achando que alguém pague a conta, tá tudo certinho. Mas o Robinho não é bobo, né? Tá esperando fechar a janela para depois acertar com o Santos. Não, e até porque o Robinho é mais ídolo que o Neymar no Santos. É verdade. Essa que é verdade. Escrevi isso hoje no meu blog. Ô, Vanderlei, só que em cima dessa história de profissionalização, eu tive essa semana conversando com o pessoal sobre aquele software que a Alemanha usa, que o Bayer usa e tal. Você já tá pirateando pra cá. E existe Foi feito um trabalho aqui no Brasil, a empresa é lá de São Leopoldo. Esse software ele é usado em empresas. E esse software ele foi oferecido a todos os clubes brasileiros. Você pode usar com tecnologia para tática, essa coisa, ou simplesmente para que a empresa seja monitorada, para que ela seja minimamente coordenada, porque evite desvios e tal, parte administrativa. Foi oferecido para todos os clubes brasileiros. Excelente, massa. 3 compraram. 3 compraram. Palmeiras, Grêmio Paulo Nobre. e, surpresa, Botafogo de Ribeirão Preto.
Eu nem sei quem é o presidente do Botafogo, né? Até que tô atrás disso aí. Pois é, então só 3 times se interessaram. Pode ser, eu não tô dizendo que os outros não tenham usado outro tipo de software. O técnico é o professor Marcelo Veiga. Pois é, entendeu? De repente tem, olha, eu não sei se só existe esse software. Esse alemão foi oferecido para todo mundo e só o Botafogo de Ribeirão Preto, o Palmeiras já faz algum tempo, e o Grêmio estão utilizando. E o Grêmio, ele já está usando, inclusive, uma parte da tecnologia também, já que é de São Leopoldo, está sendo usado. O Roger achou bem legal. E o Palmeiras um pouquinho de nada da tecnologia para a parte tática. E o Botafogo só a parte administrativa. Mas eu acho que é elogiável que com isso você evita, 99% a possibilidade de desvio na parte administrativa. Mas tudo passa pela seguinte palavra, não adianta. Honestidade e competência. Se você quiser, essa dupla, o software você quer ser honesto. O problema é que os gestores não querem. Eu vou passar para o Luiz, mas o pessoal está comentando aqui que vocês estão caprichando nos percentuais. É verdade. É impressionante. 90%. Os caras têm. Eles têm cálculos. É pra bater em mim essa aí. Espetacular. Aqui só tem matemática. 90% dos estrangeiros. O que eu falei? Só tem matemática. Eu nem falei disso. Essa questão mas isso é explicável. Fala, Luiz Carlos. Se o cara é bom, ele vai pra Europa, não vai jogar no Brasil. A gente fala democraticamente. Você quer sempre. Eu tô certo, né? Uma eleição democrática. Mas a gente quer, na verdade, gente honesta, competente. O cara pode ser presidente do clube do jeito que é hoje. Se ele for honesto, ótimo. Porque não adianta nada também ter conselho de gestão, não adianta nada fazer tudo isso que você falou, se o cara é desonesto. Aliás, o presidente do Bayern, o Uli Hoeneß, está preso. Claro. Por causa do software. Apareceu o esquema lá, pra você ver. Então não mas se você quer ser honesto, fala, cara, o Sandro colocar isso aqui para poder mostrar. Então, o problema me parece que é o homem. E por falar em má administração, ou boa, o Fluminense está anunciando a volta do Gerson. Aquele que foi para Roma, como ele não tem espaço, não tem espaço como extracomunitário, ele vai jogar. Ele segundo a gente notou aí, né, a informação, virou uma perna. Ele é mala mesmo. Agora a pergunta que eu faço a vocês: vocês acham que a China consegue tomar 7 gols numa Copa do Mundo? Como assim? É porque o Luiz Felipe Scolari tá para aceitar. Cotado. Tá cotado. Seleção chinesa. Seleção chinesa, Felipe. O Gerson, você falou do Gerson. Vai ser o 10. Você falou do Gerson, o Vicente Del Bosque. O Vicente Del Bosque, técnico campeão do mundo com a Espanha, ele acabou de fazer uma relação dos 20 maiores jovens, que ele considera jovens, 5 maiores. Que ele considera promessas, e o Gerson ele colocou entre os 5. O Malco também. Alô, boa tarde. São 5. Alô. Quem fala, boa tarde. Aqui é o Giovanal de Cotia. E qual é a sua mensagem? Eu sou São Paulino. Certo. Olha, eu estou esperando que o São Paulo esse ano, até que fim, jogue bola. Não pode dizer que entrou em campo, mas jogar bola mesmo, com raça, sabe? Porque ultimamente, pelo amor de Deus, dá calo na vista esse jogo do São Paulo. Aí a opinião também do Nilson César, que acha que o São Paulo é um sono. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? É Marcelo aqui de Perdiz, Vanderlei. Diga, Marcelo, qual é a sua mensagem? É uma dica para a torcida do São Paulo ter um pouco mais de bom humor, que é a tábua de salvação da humanidade. Eles estão muito milindrados, muito chiliquentos, eu não sei, a chegada do zagueiro aí, o Dário Pereira aí, que eles chamam, né? Estão deixando eles assoberbados. Eles têm que guardar energia para quando o Palmeiras enfrentar eles e o Lugano ter que encarar Dudu, Jesus, Regis e companhia. Um grande abraço. Tá rindo do quê, Flávio? Tá tirando sarro, né? A rivalidade ontem eu encontrei um argentino, um jornalista argentino, torcedor Solorense. Isso já deve ter... Olha, já tá pipocando aqui, que deve... Vem resposta. Aí eu falei assim pra ele, vem cá, resposta. E o Balsa, que tal? Ele falou assim, o cara é torcedor São Lourenço, feliz e tal. Que tal, Balsa? Um retranqueiro. Fala, mas ganhou o campeonato. Ô, Márcio, lá no São Paulo. Lá no São Paulo, o pessoal fala sobre isso. O Lugano vai enfrentar Velozes pela frente. O pessoal fala. Ei, Márcio Spípolo. Já ganhou. Não, recuperando o Guerreiro. Já treinou tanto o Guerreiro. Vanderlei, o que falam lá no São Paulo do Balsa é isso aí também. Um retranqueiro. Mas falam isso do time. Do Lugano, Vanderlei, vai ter que jogar bem protegido, que não vai aguentar. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? É o Ney Violeiro de São Caetano do Sul, tudo bem? Bem, obrigado. E qual é a sua mensagem? Ô, Vanderlei, até quando o Santos vai ficar na mão do Robinho, esperando a janela fechar?
Porque o que dá a entender é isso. Já fizeram a proposta que ele queria, já há um bom tempo, arrumaram o patrocinador, e o Robinho não dá a resposta. Ele tá esperando, então, fechar a janela lá, ver se ele acha algum. Se não achar nada, ele volta pro Santos. Até quando eles vão ficar refém do Robinho? Meu, tem uns prata da casa lá que é muito melhor, meu. Esquece. Robinho já deu o que tinha que dar. Valeu. Legal, obrigado. Duas coisas. Prata da casa é melhor. Não tem. Isso que eu ia falar. Não tem. Mas que ele tem razão em relação ao Robinho. Eu sei que vou receber pancadas, mas é um pouquinho de falácia esse negócio que é uma fartura de talento. Não foi exemplo da Copa São Paulo que jogou mal. Só queria dizer isso. Mas só que o Robinho tá esperando a janela, ele não tá esperando. É igual a outra. Ele tá esperando a janela. Ó, 1º de fevereiro ele vai responder. Mas eu queria só dar uma manchete. Faz favor, Ontem 30 mil pessoas no Mineirão. Essa Copa vai pegar. Sul Minas. 13 mil só no Beira-Rio. 13 mil no Beira-Rio. Se fosse gauchão, ia ter uns 4. 30 mil no Mineirão. Atlético Mineiro. Vai ser legal. Atlético Mineiro e Flamengo. Atlético Mineiro e Flamengo foi um jogão. Primeiro tempo o Zé falou e foi mesmo. Eu vi o jogo inteiro. Massa. Opa! Não foi mal. O Atlético massacrou. O público gostou. Pro início de temporada foi ótimo. Pro início de temporada essa guerra contra 30 mil. Essa Copa vai pegar. É inteligente esse tipo de campeonato. Eu achei que o Dátolo jogou muito. Essa não é, não. Não é diferente. Tomara que joga demais, hein, Vanderlei? Esse gringo joga, o resto que vocês adoram aí, o Dátolo, esse é bom. Não, o Dátolo também. O Cristaldo veio aqui, você falou que ele jogava. Ele veio aqui, O percentual já tá diminuindo. Esse é bom. Já não vai dar legal. 90% dos 10%. O percentual já tá diminuindo. Já encontraram. Daqui a pouco o Zé Manuel já vai diminuir um pouquinho. Alô, boa tarde. Alô? Quem fala? Oi, Vanderlei, Roberto do Ipiranga, tudo bom? Pois não, Roberto. Qual é a sua mensagem? Vanderlei, eu torço pro Santos, é o seguinte, fugindo um pouco do tema da rádio, eu tô correndo com o meu menino aí, nas peneiras do futebol. Meu menino tem 15 anos. Perfeito. Né? Pelo que eu entendo um pouco de futebol, eu acho que dá pra ele vingar. O problema é que os clubes que eu tô indo estão cobrando pra ele jogar. Como é que funciona? Você foi em quais clubes? Vanderlei, eu abri assim, eu sei que a Jovem Pan tem uma audiência muito grande, fica difícil, né? Mas clubes da capital, do interior? Clube da capital, clube da interior. Sei. Os valores são assim, variados, 10, 15, 20, 30. Mas quem pede? Quem pede? Quem pede normalmente é quem tá cuidando da peneira. Mas pede pra você, fala pro menino, como é que funciona? Não, chega em mim, você que é o pai dele, gostei do futebol dele, eu vou entrar em contato e quando liga em contato fala, tem uma oportunidade aqui pro menino, só que eu tô precisando de tanto para poder botar ele para fazer, não garantir que ele vai jogar, que vai fazer parte do elenco, né? Então, assim, eu queria pedir uma ajuda pro Vampeta, né? Uma perguntinha, só pra gente deixar claro, isso que você tá dizendo, 20, 30 mil reais, é isso? Isso, 20, 30 mil reais e não é a garantia que o menino vai entrar como titular. Meu filho joga de atacante. Certo. Ele vai fazer parte do elenco. Entendi. Então, se ele vai participar de uma Copa ou de um Campeonato Paulista, você vai pagar esse valor e no final do término da Copa ou do campeonato, você vai ter que renovar isso. E quantas vezes aconteceu isso com você? Olha, Vanderlei, eu tô rodando muita peneira com esse menino. Esse menino, ele começou na escolinha desde os 6 anos, né? Já são mais de 15, 20 peneiras. E sempre foi assim? E sempre foi assim. Sempre foi assim. E a sua reação qual é? Porque você disse que isso acontece por telefone, é isso? Pessoalmente Exato. Nunca? Pessoalmente também. Também. A minha reação é o seguinte, uma hora eu vou ceder, Vanderlei, essa que é a verdade. Então eu tô ligando, tô tentando ligar um pouquinho faz tempo, pedir uma ajuda pro Vampeta, se ele pudesse receber o menino lá, fazer uma avaliação dele. O que eu queria ouvir, sabe, Vanderlei, é se o menino realmente vai vingar. Não, esse aqui dá pra acreditar, ele vai jogar bola. Entendi. Né? Eu não sou procurador do Vampeta, mas tenho certeza que ele falaria, se tivesse aqui, que ele falaria, peraí, vamos conversar, leva o menino lá que a gente vai mandar olhar. E vai ser muito sincero, ó, bacana, vai estudar, porque você não dá pra esse negócio. Ou então, olha, tem jeito pra coisa. Eu queria só fazer uma pergunta pra ele, é o Quartarolo. Olha, quem fala isso pra você? É o diretor, é empresário ou é o treinador? Olha, é o Quartarolo que tá falando? Isso. Quartarolo sempre é a pessoa que está cuidando da peneira. Então ele varia tanto do coordenador que prepara a peneira como do técnico em si.
Agora, uma pergunta. O seu nome é Roberto. Mas é o nome verdadeiro ou não? Meu nome é Roberto. Roberto, nome verdadeiro, aqui do Ipiranga. Ah, não. Eu tô perguntando porque você não quis dizer os clubes e tal, e aí fica no ar, que a gente até entende. Porque eu não quero fechar a porta, velho, porque o menino ele tá correndo, então todo ano as peneiras se renovam, né? Entendi. E todo ano acontece essa... É lógico, tem os meninos que são fora de série, que passam, né? Agora, a grande maioria, quando você tem, às vezes, um conhecimento ou vai indicação por alguém, é cobrado o valor, ou 5, ou 10, ou 15, ou 20. Uma hora eu vou... Se eu não conseguir, Vanderlei, uma hora eu vou ceder. Entendi. Porque eu acho que o menino, pelo que eu tô vendo, principalmente que eu vi na disputa da Copa São Paulo Júnior, eu acho que o menino tem condição. E não sei, eu acredito no futebol dele e eu quero, enfim, eu queria ouvir, né? Entendi. Por parte do correto. Se fosse o caso, se ele tivesse aí, infelizmente não tá. Quando nós terminarmos a nossa conversa aqui, você não desligue, porque o Zeca Cardoso vai anotar o seu telefone para passar para o Vampeta. Tá legal? Certo. Aí o Vampeta liga com você, liga para você e vocês conversam. Posso dispensar o ouvinte? Pode. Então tá legal. Roberto, boa sorte para você e para o garoto. Prestar um depoimento Obrigado, aqui. Vanderlei. Um abraço para todo mundo. Não desligue não, tá? Por favor. Um abraço. Ontem o Vampeta me contou essa história. O Ezequiel manda lá o filho dele pro Audax, onde estava o Vampeta. O Paulo Isidoro, antigo de 82, manda o filho dele lá. E o Vampeta diz o seguinte, eu falo, olha... o que eu digo é o seguinte, você conhece o coração que tem o Vampeta, não existe igual, é uma das pessoas mais boas que eu conheci na minha vida. E o Vampeta disse que fala o seguinte, tem 6 refeições e fala pro seu filho trazer o futebol. 6 refeições, vai ficar 20 dias, não é peneira não é pra treinar separado, treina ali, com o grupo. Falou, eu não decido nada, eu abri a porta. E aí o treinador que vai estar lá vendo se o rapaz tem condição ou não, é isso pro filho do Isidoro, pro filho do Viola e pra filho de qualquer um. Eu só queria lembrar... Acho muito legal esse Eu só queria lembrar que o Audax... e do Audax. Tem dono. Acho muito legal. Parabéns ao Vampeta. É claro, se tem, com todo respeito, tem agora, se tem picaretagem no Vaticano, a gente não pode achar que não vai ter picaretagem em outros lugares. Mas o Audax tem dono, é um homem extremamente sério, independente, atenção, sério, independente, não precisa levar por fora nunca. Ele e os tataranetos dele. Então não há nenhuma... Se depender do dono, vai ser tudo certinho. E se por acaso for identificado algum trambique no clube, seguramente o cara vai tomar um pontapé no bumbum. É assim, Flávio? Estou exagerando? É isso? Perfeito. Então, só isso. Então, por isso que a gente fala que é muito importante isso. Então, sempre bom o clube ter dono. Muito legal. Conselheiro, normalmente, esse esquema sempre chega através de conselheiros. Por isso que eu falo que tem que acabar com esse sistema de conselheiros, essas coisas todas. Vanderlei, pequeno detalhezinho. Às vezes a gente não entendia por que treinadores com a seriedade de um Muricy, de um Tite, não querem colocar o moleque da base. É isso aí. Por quê? Por que ele vai colocar o moleque da base? Isso aí. Porque o moleque da base não é do time. O moleque da base, ele pertence a empresários, essa coisa. Aí ele fica naquele dilema. Eu vou trabalhar pro empresário pra quê? Na hora que o moleque subir, além de ser um moleque totalmente sem experiência, ele vai prestar serviço pro empresário. Na hora que o moleque for vendido, o clube não vai ganhar nada. É mais simples pra ele trazer um cara que pelo menos tem rodagem, vai custar mais barato e o clube vai gastar talvez até menos dinheiro. Porque ele tá prestando serviço pro empresário, tá prestando serviço pra conselheiro, porque o clube não vai ganhar nada com isso. Aí o que vai acontecer? E quando se ele não faz isso, ele acaba recebendo pressão e é demitido. Por que é que o Muricy sofreu toda aquela pressão pra sair do São Paulo? Porque ele não punha os caras da base? Não é porque os caras da base eram bons, porque eles eram de conselheiros e o Muricy não fazia jogada. E os empresários pressionavam a diretoria. O empresário não, os próprios conselheiros que tem esquema com o empresário. Então por que é que os caras não põem jogador da base? Atenção, torcedor, o jogador da base não é do clube. O jogador da base é do empresário, é do conselheiro, é esquema lá dentro. Então, às vezes, você fala assim, por que o Corinthians contrata o jogador, ou o São Paulo, ou o Palmeiras, ou o Santos, seja lá quem for? Por que o cara contrata o jogador de fora e não traz da base? Porque o jogador da base não é do clube. E não é do clube, é moleque que não tem experiência nenhuma. Então, às vezes, é melhor você trazer um meia-boca que tem rodagem
e que vai custar pro clube do mesmo jeito, ao invés de você ficar ensinando o moleque que não sabe nada, que é novato, e além de tudo, você ainda fica pressionado, porque os caras querem resultado imediato com aquele moleque que não sabe jogar nada, que é mascaradão e que acha que sabe tudo e com pressão. Então é isso, o jogador da base não é do clube, ok? Esses moleques que o Tite promoveu, eles não são do Corinthians, não são. Então quando o Corinthians contrata alguém, que o técnico exige, é o mesmo custo que ele vai ter se ele trouxer um jogador da base, porque o jogador da base não é do clube, é a mesma coisa. Nós vamos para um rápido intervalo, na volta, no fechamento do programa, como fizemos ontem, vamos atender o último ouvinte de hoje, aquele que deu sorte, já que continua piscando e nós agradecemos muito. O Pato fez exames médicos e passou. Passou, ótimo. Portanto, o Pato vai mesmo jogar lá no Chelsea. Este é o nosso esporte em discussão. Vou atender um ouvinte aqui, hein? Bacana. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? É Júnior de Novo Horizonte. Opa, Júnior de Novo Horizonte, você nos acompanha aí no interior como? Pela internet, pelo rádio? Pelo rádio da AM aqui em São José do Rio Preto. Ah, nossa Jovem Pan Rio Preto, que atinge tantas cidades, quase 100 cidades da região de São José do Rio Preto. E qual é a sua mensagem aí de Novo Horizonte? Eu queria saber, um ouvinte ligou aí, eu devo ter entendido errado, que ele disse sobre a morte do menino lá na Bolívia, e o Nilson César falou que o mais importante é que o Mário Gobi conseguiu o título pro Corinthians. Eu devo ter entendido errado, espero ter entendido errado, né? Vamos perguntar para o Nilson. O Nilson, eu entendi bem o que o Nilson disse, mas é bom esclarecer, já que se ele entendeu assim, alguns outros ouvintes podem ter entendido. O Nilson disse, me corrija se eu estiver enganado, o Nilson disse o seguinte, que com relação a tudo que foi dito, como, digamos assim, mancha na administração do Gobi, aquele negócio do Pato, nós já falamos aqui, ter defendido os mártires de Oruro. E aí o Nilson falou assim, mas tem o outro lado, o outro, ele não isentou o Gobi, ele falou, tem o outro lado, que na gestão dele o Corinthians recebeu ou conquistou muitos títulos. Foi isso, senhor Nilson? Claro. É isso. Então, você entendeu errado. Ou entendeu ou não ficou muito claro, mas agora acho que imagino que está claro. Olha, companheiros. Deixa o Nilson ratificar. Ótimo, não, porque senão chega até os pingos. Rotativa. Os pingos com Reinaldo Azevedo. Olha o Júnior Urso chegando. A nossa rotativa. Júnior Urso. Atenção. A Denise Campos de Toledo já chegou com todo o nosso departamento de jornalismo. Está perfumadíssimo o estúdio. Bacana, como sempre. Amanhã, se Deus quiser, estaremos todos juntos. O que é, Flávio? É a casa do Nilson ou é o Júnior Urso chegando? É a mansão César na tela. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.